Você já deve ter visto essa formiga. É uma formiga carnívora que marcha em colônias gigantescas, devorando tudo o que encontra pelo caminho. A marabunta. Sua picada causa uma dor infernal, semelhante à das formigas de fogo. E essa espécie é capaz de remover e devorar a carne até de animais de grande porte, como os seres humanos. A voracidade é tanta que ela já inspirou filmes de terror de formigas assassinas. Mas além dos cinemas, ela também inspirou o nome das gangues mais violentas das Américas, as Maras. Assim como as formigas, essas gangues se espalharam como uma praga e causaram tanta destruição que o menor país da América Central, menor até que quase todos os estados brasileiros, dominou o ranking de homicídios do planeta. Estamos falando de El Salvador. E quem caminha pelas ruas de San Salvador hoje, a capital do país, mal consegue imaginar que 4 anos atrás, o país vivia uma história de terror ainda mais assustadora do que o filme das formigas assassinas. Mas como as maras surgiram e quase destruíram um país inteiro? É isso que você vai descobrir hoje neste vídeo da Brasil Paralelo. Tudo começou longe de El Salvador, nos bairros pobres de Los Angeles. Nos anos 80, a Guerra Civil Salvadorenha, um conflito sangrento entre o exército e guerrilhas marxistas, empurrou quase 1 milhão de pessoas para os Estados Unidos. E lá, sem documentos e concentrados em guetos, os refugiados eram alvos fáceis de gangues mexicanas e afro-americanas. Foi nesse ambiente que nasceu a Mara Salvatrucha, a famosa MS-13. Inicialmente, eles eram apenas os Stoners, jovens de cabelo comprido, fãs de heavy metal, que faziam o sinal dos chifres nos shows. Posteriormente, esse mesmo sinal seria o símbolo da gangue. O que transformou um grupo de metaleiros em uma máquina de guerra foi a chegada de homens como Ernesto Deras, conhecido como Satã. Ex-membro das Forças Especiais Salvadorenhas e treinado pelas Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, Satã trouxe disciplina militar, hierarquia e extrema violência para a gangue. Junto com a sua principal rival, a Barrio 18, as gangues formaram o que conhecemos como as Maras. Membros exibiam tatuagens demoníacas, faziam o sinal dos chifres do diabo e em diversas operações policiais foram encontrados altares com elementos usados em rituais satânicos. MS-13 is one of the major gangs. And they are satanic also. Em 1996, os Estados Unidos endureceram as leis de imigração. Milhares de jovens criminosos foram deportados de volta para El Salvador, um país que mal saía de uma guerra civil, com instituições destruídas e economia em ruínas. Ao chegarem, eles não encontraram resistência. As gangues locais foram absorvidas. A MS-13 e a Barrio 18 dividiram o país como se fossem um tabuleiro de war. O Estado tentou reagir com a política mano dura. Essa política permitiu à polícia deter pessoas por suspeita de ligação com gangues. E as tatuagens eram um dos indícios usados com frequência nessa suspeita. Mas as prisões acabaram virando quartéis generais do crime. Dentro das celas, nasceu o conselho que comandava o crime em todo o país, por meio de celulares contrabandeados, a Ranfla Nacional. O lema interno da MS-13 é muito claro: mata, controla, viola. O ritual de iniciação, chamado brinco, consistia em apanhar por 13 ou 18 segundos sem revidar. Só quem sobrevivesse sem revidar ganhava o direito de carregar as siglas na pele. A facção também criou um sistema econômico paralelo, através da renta ou extorsão. Da vendedora de comida de rua ao dono de frotas de ônibus, todos tinham que pagar o imposto da gangue. Estima-se que no auge, as maras controlavam mais de 80% do território salvadorenho. Elas se tornaram o próprio Estado, resolviam até as brigas de vizinhos, puniam ladrões comuns que não pertenciam à facção e decidiam quem podia entrar ou sair de cada bairro. Em muitas comunidades, se você morasse em uma zona da MS-13, não podia cruzar a rua para o lado do Barrio 18, nem para visitar um parente doente. Fazer isso era uma sentença de morte automática. Com o tempo, a face do crime mudou. As tatuagens ostensivas no rosto começaram a desaparecer,
para se infiltrar na polícia, na política e no sistema judiciário, os mareiros, como são chamados, passaram a usar ternos e a manter a pele limpa. Surgiram evidências de que governos anteriores chegaram a negociar tréguas secretas com os líderes das maras em troca de apoio eleitoral e redução artificial dos homicídios. Mas esse cenário começou a se inverter em 2019, com a eleição de Nayib Bukele. Por décadas, a MS-13 e a Barrio 18 chegaram a ter mais poder que o próprio Estado. Tudo mudou em 2022. Após um massacre que deixou 87 mortos em apenas um fim de semana, o governo de Nayib Bukele decretou o regime de exceção. A polícia e o exército ganharam mais poderes e iniciaram uma ofensiva sem precedentes. Os direitos constitucionais foram suspensos. O exército cercou cidades inteiras. Em poucos meses, mais de 33 mil pessoas foram presas. Até hoje, o número total de detenções ultrapassa 90 mil, segundo dados oficiais. O governo cortou as comunicações das gangues, atacou suas fontes de dinheiro e iniciou grandes julgamentos coletivos, como de 486 membros da MS-13, incluindo fundadores e líderes históricos. Para abrigar todo esse contingente, Bukele construiu o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, uma mega prisão de segurança máxima projetada para que os líderes das maras nunca mais vejam a luz solar. Nem o banho de sol é autorizado. Eu não estava preparado, para ser sincero, tá? A gente passou o dia lá... Passou o dia lá porque para o governo não interessa mostrar como uma forma de propaganda para dissuadir todo mundo. As imagens estão aí. Ela não é uma prisão para todo e qualquer bandido. Isso é importante colocar. Ela é uma prisão para os faccionados. E a teoria basicamente é: você tem que separar o indivíduo que, por N motivos, em algum momento comete um crime, mesmo que seja um crime de sangue. Essa é a teoria que eles usaram lá. Do indivíduo que escolhe fazer uma carreira profissional dentro do crime. A facção, na visão deles, é a profissionalização do crime de forma hierárquica. E eu vou ser promovido com... É isso aqui que eu faço da minha vida. É diferente daquele que comete um crime, rouba, mesmo que mate, etc e tal. Para eles são níveis diferentes de gravidade. E o Centro de Confinamento ao Terrorismo, como o nome indica, é para os terroristas que, na visão deles, de acordo com a Declaração de Estado O de nível Sítio, máximo de gravidade. Isso. As imagens de milhares de homens tatuados, sentados no chão, algemados e com as cabeças raspadas, rodaram o mundo. El Salvador passou de capital mundial do homicídio para um dos países com as menores taxas de violência das Américas. Mas essa vitória tem um preço. Organizações nacionais e internacionais questionam as detenções arbitrárias e a falta do devido processo legal. Enquanto isso, muitos salvadorenhos acreditam que a discussão acadêmica sobre direitos individuais perde força diante do direito básico de caminhar na rua sem ser assassinado. O resultado é visível nas ruas e nas pesquisas. 94% de aprovação. Hoje, os comércios não precisam mais pagar a renta. A população sai de casa sem medo e El Salvador vive uma realidade que há muitos anos não era possível. Após conseguir um feito que muitos consideravam impossível, o governo Bukele transformou El Salvador em um dos países mais seguros das Américas. E para você entender de verdade como funciona o tal modelo Bukele, a Brasil Paralelo levou a sua equipe até a América Central para produzir um documentário inédito. El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. Será lançado no dia 20 de maio no streaming, para os assinantes da Brasil Paralelo. E antes de você assistir ao trailer, eu tenho um convite para você não perder essa grande estreia. Acesse o link da descrição ou o QR Code que está aparecendo aí na tela e torne-se um membro da BP ainda hoje. Estamos oferecendo um plano mensal com uma condição exclusiva para quem está aqui agora. Ao apoiar a Brasil Paralelo, você não está apenas garantindo o acesso ao novo documentário, você terá acesso imediato a mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do Brasil e um catálogo de filmes e documentários selecionados que respeitam a sua inteligência. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te espero no documentário completo sobre El Salvador. El Salvador en el pasado era una nación que no tenía futuro, que no tenía esperanza.
El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Si en este país tan pequeño se demostraba que las cosas sí podían cambiar, en Washington iban a preguntar, óigame, y en ese país tan pequeño y pobre lo lograron, ¿y aquí por qué no? Y en Brasil están preguntando, hey, si pudieron cambiar allá, ¿por qué no podemos cambiar aquí en Brasil? Nos hicieron creer que muchas cosas de las que vivimos son normales. Nos hicieron creer de que existe un sistema que debe de ser intocable y que es lo único que funciona. Para conocer al enemigo tenemos que saber cuál es la fortaleza de ese enemigo. No puede ser que nos derroten. La Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa eran tan peligrosas como las maras. El 1 de mayo del 2021 los destituimos. Porque ahora resulta que hay 660 millones de latinoamericanos que están queriendo aplicar el modelo salvadoreño. Estoy mandándole este mensaje a nuestros hermanos de Brasil y a toda Latinoamérica de que cambiar sí es posible, solo hay que tener valor. Mire, es que solamente el que no sufrió, el que no vivió, es el que va a estar en contra.